Você já se perguntou qual era de fato o pecado de Sodoma e Gomorra? Será que foi apenas um tipo de pecado ou algo muito mais profundo? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender, você vai compreender o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus vai revelar, o por qual motivo Sodoma e Gomorra foi submetida ao juízo de Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aí seu comentário, deixe seu gostei, tá bom? E faça um comentário e compartilhe. Queridos, eu quero ler aqui um texto lá do Gênesis, capítulo 18, versículo 30, que nos diz assim a palavra do Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, meu querido, não era algo pequeno, era um pecado que chegou diante de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o pecado chegou como um fedor nas narinas do Senhor Deus. Você já passou perto de um animal de 3, 4 dias morto? Você sente aquele fedor. Mas não sei se você já se aproximou de alguém que já estava com 2, 3 dias ou 4 dias morto. Você não consegue chegar próximo de modo algum, o fedor é muito forte. Deus está dizendo isso, que o fedor do pecado do homem estava chegando às suas narinas. Então, queridos, eu quero aqui ler aqui um texto que está em Gênesis, no capítulo 19. E nós vemos algo chocante. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló, querendo abusar dos visitantes. E quem eram os visitantes que estavam na casa de Ló? Eram os anjos. Daí dá para você entender como que era aquela cidade. Por que o Senhor Deus estava aborrecido e lançou logo o juízo e destruição àquela população, àquela cidade. Olha, Ló, ele até implorou que eles não abusassem daqueles homens, porque ele tinha filhas mulheres que ainda não tinham conhecido homem algum. Mas aqueles homens estavam obcecados, estavam com um desejo ardente de possuir os anjos dos céus, a ponto dos anjos só levantar as mãos e fazer com que eles seguem totalmente a sua visão. Mas preste atenção, meus queridos, o problema de Sodoma não era só um ato isolado, não, querido. Era um estilo de vida corrompido. Havia imoralidade sexual, ou seja, desejo sem controle e práticas fora da vontade de Deus. Existia prática que era fora da vontade do Senhor nosso Deus. Havia violência, pessoas querendo forçar e abusar dos outros. Como que era cruel essa cidade. Havia normalização do pecado. Ninguém mais via erro nisso, ninguém. E o mais grave ainda era a rejeição total de Deus. Eles não queriam saber de Deus de modo algum. Judas, no capítulo 1, que só tem esse capítulo, versículo 7, nos diz assim: se entregaram à imoralidade e às práticas contrárias à natureza. O que nós vamos entender aqui? A prática que eles tinham naquela cidade era contrária à natureza, era como um desejo por homem, mulher desejando mulher. Era esse a prática que eles tinham. Ou seja, não tinha mais o controle da natureza natural que Deus havia dado. Em Ezequiel, no capítulo 16, o versículo 49, revela algo mais profundo ainda, queridos. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão,
e não socorreram o necessitado. Olha, eram soberbos, tinham fartura, mas eles não acudiam os necessitados. Ou seja, queridos, eles tinham tudo, mas não tinham Deus no coração. Quantas pessoas estão assim, né, queridos? Vamos trazer para os nossos dias. Agora eu te faço uma pergunta, querido. Será que o mundo de hoje não está parecido com o de Sodoma? Jesus, ele disse que assim como foi nos dias de Ló, ou nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será a vinda do Filho do Homem, onde o pecado virou normal, onde o errado virou certo, e onde muitos já não querem mais ouvir a voz de Deus. Mas Deus ainda procura pessoas como Ló, pessoas que permanecem firmes, mesmo no meio de uma geração corrompida. Ele é o mesmo Deus. Assim como ele achou Ló na cidade de Gomorra, ele é o mesmo Deus que olha para esse mundo, encontra homens e mulheres que ainda permanecem leais, firmes ao Senhor. Por isso eu digo para você, se volte para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Não esqueça, deixa o seu gostei, deixe o seu comentário e compartilhe, e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.